Ô, glória, né? Bom dia, shalom, shalom. O Senhor mandou eu deixar uma palavra sobre fé, né? O tema, se eu fosse dar para essa ministração, é o que tem envenenado a sua fé. Eu vou ler 2 Reis 4, do 38, eu vou ler até o 41. A palavra de Deus diz assim: 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 até o 41. Aqui fala da morte que havia na panela, é tirada. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Eliseu aqui estava com os filhos dos profetas, né, naquele tempo. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, uma erva brava. E colheu dela a sua capa cheia de coletícadas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor disse, né? Filha, quando a gente não conhece, a gente tem dúvidas, né? E aqui a palavra de Deus diz lá em Oséias 4:6, que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Aqui esse filho do profeta não sabia a erva que ele estava pegando. Ali no 40 diz: assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Havia fome naquela terra, e Eliseu estava com os filhos dos profetas. Um deles saiu para o campo e encontrou uma planta desconhecida lá, né? Colocou aquele fruto na panela desconhecida. Então, quando nós não conhecemos de fato quem servimos e quem somos em Cristo Jesus, a nossa identidade, nós podemos cair em ciladas, né? Como já foi dito aqui a palavra várias vezes, que o diabo, ele não tem poder. O que é testado? É testada a nossa fé. Deus testa a fé. É fé que agrada o coração de Deus. Então, ali naquele tempo, aqueles filhos de profeta com fome, quando aquele homem que não conhecia aquela erva venenosa e colocou na panela, e ali um gritou, né, que tinha morte na panela, Eliseu, o profeta Eliseu. Gente, eu amo essa passagem. E assim, o profeta cheio de ousadia, cheio de autoridade. O que Deus tem feito nesse tempo? Porque a palavra é a mesma. Então, o que temos que ter em nós? Fome, sede. De quê? Da palavra, que cura, que liberta, que salva, né? Ela é tão poderosa que ela tem resposta para tudo. A palavra de Deus, ela é atemporal. Quando Eliseu estava naquele tempo ali com os filhos do profeta, ele usou de autoridade. Então Deus está mandando perguntar aqui: ei, você que está aí passando por um deserto, perguntando até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar essas humilhações? Que eu vou aguentar tudo isso? Aguenta firme, minha irmã, porque a palavra de Deus, ela diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz. Então, assim, eu amo a palavra de Deus, eu sou apaixonada pela palavra. Ela transformou a minha vida, ela transformou o meu viver, ela transformou o meu lar. Eu estou aqui falando com vocês, uma improvável. E o Senhor ama usar os improváveis, porque um dia eu disse: eis-me aqui. Ao acordar pela manhã, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha, né? Aí coisas já vieram na minha mente. Você não vai conseguir falar.
Por que que você não fala para ela que você, né, tá passando mal desse jeito, minhas irmãs? Então, sugestões vão vir para poder te parar, porque o inimigo, lá em 1 Pedro 5,7, fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Todos os dias o diabo, ele vem nos procurando. E aí, como é que ele vai nos encontrar? Se ele te encontrar adorando, se ele te encontrar, né, orando, se ele te encontrar com a língua, né, não falando mal do outro, não desejando mal para o próximo, ele vai fazer o quê? Ele vai bater em retirada, porque ao redor estão os anjos. E o Senhor dá ordem aos seus anjos, é o que a palavra de Deus diz. Eu fico com a palavra. E assim, minhas irmãs, essa palavra aonde Eliseu fala aqui conosco é a fé em meio à escassez. Quem é que não está passando por luta que levanta a mão aí, né, minhas irmãs? O dia mal, ele pode até chegar, porque ele chega para todos. A guerra nós vamos ter, mas como você vai se comportar em meio à guerra é que vai fazer toda a diferença. Ali Eliseu, ele se encheu de autoridade, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então, quem não está passando por luta, quem não está tendo guerras, de fato não está crente. Você tem que colocar, né, a mão no seu pulso e ver se você realmente está vivo. Porque, ó, puxa seu ar aí, mulher. Puxa o ar aí, Wanda, fazendo favor. Puxa. Você está respirando, não está, amada? Então, dá tempo, não fica de mimimi, porque eu estou passando por isso, porque não tem a carne na minha panela, porque aquilo e aquilo outro. Gente, aqui não é sobre panela, no nome de Jesus. No nome de Jesus, é a essência que tinha dentro da panela, tinha veneno. E a palavra lá em Tiago, eu quero ler Tiago 3:8. Eu amo as versões da Bíblia, eu gosto muito da mensagem, que é uma versão clara, a NVI, a TLH, a NVT, eu amo. E Tiago 3:8 fala, nos dá uma advertência, Tiago, ali, né? Ele diz, mas ninguém consegue domar a língua, ela é um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal. O que você tem profetizado sobre a sua vida? O que você tem profetizado? Eu profetizo. Eu profetizei nessa manhã ao acordar, eu dobrei os meus joelhos e falei: a minha mente é de Cristo. Pensamentos do alto, Satanás, você não tem poder sobre a minha mente. Ah, no nome de Jesus, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século. Paulo está dizendo ali: ei, bora mudar essa mente, mulher. Bora mudar essa mente. Porque se você for para o natural, no natural vai estar dizendo, olha, seu casamento vai mal, seus filhos não te obedecem, né? Olha só, seus filhos estão fora da presença, mas a palavra de Deus diz que Deus precisa de um coração posicionado, um, para ele fazer a grande obra. E eis que quem fala com vocês está aqui. Né? Então, eu posso dizer hoje que verdadeiramente o Senhor, ele entrou na minha vida e ele transformou a minha vida. Eu falo em sala de aula que quando uma mulher se posiciona, Deus começa a trabalhar a favor dessa mulher. Uma mulher posicionada na terra, Deus trabalha ao nosso favor, porque Deus é bom. E aí eu fui estudar sobre o caráter de Deus, né? Porque nós precisamos, de fato, saber o que nós estamos falando. Quando nós falamos de fé, meninas, fé é algo tão extraordinário que o Senhor, ele não nos dá espírito de medo, né? Mas de intrepidez, ousadia e moderação. Então, quando eu peguei ali para estudar sobre o caráter de Deus, fala, né? O que é fé? O que é fé? A fé é o alicerce da nossa caminhada. Ela não é emoção, não é pensamento positivo, é confiar na palavra de Deus. Mesmo quando não vemos o que ele prometeu, ele é fiel. A fé não ignora a realidade. Eu costumo dizer isso, porque muitas vezes nós não escolhemos o que nós vamos passar. Muitas vezes nós não escolhemos a doença que vai nos atingir.
E aí, quando a gente pode escolher, porque nós podemos escolher certas coisas, 3 coisas eu grifei aqui que podemos escolher para defender exclusivamente, e depende exclusivamente de nós. O que que depende exclusivamente de nós? 3 coisas: ambientes, companhias e palavras. Foi o que eu acabei de ler aqui. Então, o que sai da sua boca, o que você tem profetizado, não importa o cenário que você está vivendo. Não importa. Declara a palavra. Pai, não é no que eu vejo. A palavra diz lá em 2 Coríntios 5:7, que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Então, se nós cremos na palavra, é o próprio Deus dizendo aqui para nós: ei, ande mais uma milha de fé que eu te dou o chão. Não pare agora, não retroceda agora. Vigie as associações, as mesas que tem sentado. Segunda-feira eu tive a oportunidade de estar com 2 que fizeram curso comigo aqui dentro do meu lar, e eu disse para elas: Deus me arrancou de tantas mesas, mesas grandes, sabe? E porque um dia eu orei e falei: Senhor, se de fato o Senhor tem propósito para a minha vida, porque tem, né, irmã? Deus tem propósito para as nossas vidas, mas muitas das vezes a gente fica naquela coisa, né? Ai, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E aí Deus disse para mim: preciso eu que você entenda o tempo e as estações da sua vida. Então, naquele momento, eu falei: Senhor, então, quando eu receber os convites, é para mim orar, né? Ele: sim, ora. Então, quando eu recebia convites para estar em grandes mesas, eu sempre oro, minhas irmãs. E olha, Deus tem feito uma limpa. Ô, glória! Aleluia, Jesus! Poderoso é aquele que te chamou, porque desde o ventre da tua mãe ele te escolheu e ele não abre mão de você. A minha mentora, ela diz: o escolhido não tem escolha. Quanto mais você foge, mais apertado, mais estreito fica para a sua vida. Então, entra no chamado que Deus tem para você, porque viver no centro da vontade de Deus não tem coisa mais gloriosa, minhas irmãs. E o caráter de Deus, né? Deus é bom. E assim, quando o Senhor me levou para estudar sobre o caráter dele, né? Eu falei: meu Deus, como é poderoso nós sabermos de fato o Deus que nós servimos. Deus. Olha o que Natália falou. Natália falou de unidade. Também trabalho a unidade com minhas meninas em sala de aula. E assim, sabe, é tão poderoso o poder da oração, o poder da unidade e saber o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é imutável. O caráter dele não muda. O nosso pode até mudar. A da amiga que um dia caminhava com você, que talvez hoje não caminha mais, talvez mudou. Talvez vocês não estejam mais no mesmo alinhamento do céu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí a minha oração é: Pai, me afasta de mim. Tudo que me afasta de ti. Porque sem Jesus eu não vivo. Não dá. Natália louvou aí, né? Não dá. Sem Jesus não dá para viver. Então, assim, se Deus é fiel, eu posso confiar na sua fidelidade. Se Deus é bom, eu posso confiar mesmo quando a resposta demora. Porque muitas vezes a gente fala: Senhor, está demorando tanto aquela promessa. E aí o Senhor também me levou, né, lá em Hebreus, quando a pastora Bruna falou, que eu falei: Jesus, mais um pouquinho. Como é bom, minhas irmãs, orar ao Senhor e pedir para Ele uma palavra de confirmação. Quando a pastora Bruna leu, está aqui escrito no meu caderninho, Hebreus, né, sobre a fé, ó, Hebreus 11, eu falei: Jesus, é mais uma confirmação. É fé, é fé, é fé. Deus não olha para a necessidade da Cristina, para a necessidade da Wanda. Deus não olha para a necessidade dessas 32 mulheres que estão aqui, se eu for falar o nome. Deus olha fé. Deus enxerga a sua
fé. Então, no nome de Jesus, hoje eu vim aqui pelo nome de Jesus, porque nada de mim, eu não tenho nada para dar para vocês, minhas irmãs. Se há algo de bom em mim, é Cristo. Mas ele disse, minha filha, vá e faça aquilo que você aprendeu na minha palavra, né? A exercitar a fé. E ele disse, ativa a fé das minhas filhas. Ativa a fé no nome de Jesus. Mulher, que você já tem fé, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:3, que ele dividiu a medida de fé para cada uma de nós. Aí eu falo, fé cresce. A nossa fé cresce à medida que nós lemos a palavra, que é a nossa bússola, como nós comemos capim, que isso aqui é capim, vitamina B, Bíblia, não abra mão dela. Bons livros, sua fé cresce. E associações, cursos, invista na sua vida espiritual. Então, muitas vezes, minhas irmãs, a gente não se vê capaz. E glória a Deus, porque Ele é capaz em nós. Quando eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa-me, né? Então, Ele disse, eu posso contar com você, Cristina? Um dia Ele falou comigo na cozinha, o Senhor ama falar comigo na minha cozinha, enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou limpando a minha casa. Ele perguntou, Cristina, eu posso contar com você? Veio uma voz, né? Bem audível no meu ouvido. Porque, irmãs, são tantas vozes neste mundo. O mundo está dizendo que você não pode. O mundo está dizendo que você não é capaz. O mundo está querendo metas. Mas Deus está dizendo, eu quero um disponível. Uma disponível. Eu preciso de um disponível. E eu calei todas as vozes, eu falei, papai, fala, fala. Ai, gente, como eu amo. Eu falo, fala, papai, fala que eu te escuto. Ele disse, você de fato é minha facilitadora na terra, porque é o que somos. Facilitadoras, cooperadoras, parceiras de Deus, parceiras cheias do poder de Deus. Gente, nós carregamos o nome de Jesus. É muito poder que nós carregamos. Poder. Nós somos poderosas em Cristo Jesus. Porque ele disse que onde nós colocarmos as nossas plantas dos nossos pés, abençoado será as nossas mãos, abençoado será onde você colocar as suas mãos. Coloca suas mãos primeiro em você. Ouve primeiro, é nós que ouvimos quando eu prego, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Então isso é muito sério, né? A gente está vivendo tempos no qual a gente não pode receber qualquer coisa de pessoas, porque estamos vivendo os últimos dias na terra que antecede a volta de Jesus. O inferno vai vir em todo o tempo para te paralisar. Mas como que você está? Se você não está pecando, minha irmã, se você não está na vida de fornicação, se você não está dando vazão para a carne, morre carne. Paulo fala que de nada isso aqui tem proveito. Mas o Espírito de Deus em nós, nos fortalecendo dia após dia, dependendo de cada uma de nós, da nossa fome, da nossa sede. Então, a palavra que eu tenho para esta manhã para vocês, quem que o Senhor me deu, né? O que tem envenenado a sua fé. Cuidado com as associações. Cuidado com aquela pessoa cara de boazinha, mas tem um coração perverso, tem um coração cheio de maldade, uma língua grande, que na oportunidade fala mal de todos. Cuidado, minhas irmãs, porque isso atrasa. Lembra de Abraão? Deus me deu, né, também, para dizer para as irmãs, Abraão não tinha todas as respostas, mas conhecia o Deus que havia feito a promessa. Se tem promessa, não abre mão, não. Todo teste, toda promessa passa pelo teste. Toda promessa passa pelo teste. Qual o teste, Cristina? A nossa fé. Troque a palavra problema, que eu falei, Jesus, estou com esse problema aqui, com esse problema aqui. E ele disse, troca problema por desafios. Porque quando temos desafios, somos desafiadas a crescer em fé, crescer em ousadia, e o Senhor vai à frente dizendo, e ele vai dizer, minha filha, eu conto contigo, porque eu sou o Deus da tua vida, muito tem me agradado a tua caminhada, tem agradado o Senhor? Muitas vezes eu pergunto para a mulher, bem assim, quando a mulher vem, né, para me contar algumas coisas, eu pergunto, não, você está feliz com Jesus?
Tô feliz com Jesus. Eu tô muito feliz com Jesus. E Jesus está feliz com você? Senhor, no meu dicionário não existe impossível, porque eu já vivi tantas coisas. Eu chamo dinheiro mesmo, minhas irmãs, eu profetizo. Ali Eliseu profetizou e não teve morte. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele carregava. Ele sabia que há poder na voz dele. Ele disse: se somente eu trazer, ele disse lá no 41, porém ele disse: trazei, pois, a farinha. E ali ele misturou. E aí eu fui estudar sobre a farinha, né? A farinha, minhas irmãs, é a entrega. É a nossa entrega, o que nós temos entregado para o Senhor. Porque aqui fala, Eliseu está dando aqui para nós uma palavra tão poderosa, mas tão poderosa, e para trazer para esses dias de hoje, que remete nos dias atuais, aonde a gente vê tanta escassez, aonde a gente vê tanta gente passando necessidade do mínimo, e a entrega que Deus diz, entrega para mim, entrega, entrega, lança, lança, vai lançando, lançando sobre ele. Quem lança, pega uma corda, né? Uma cordinha, ó, lança sobre a cruz, lançando sobre a cruz toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de nós, de vós, né? A palavra fala vós. Então, assim, minhas irmãs, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa queimar aí no teu espírito e você entender que fé cresce. Fé cresce à medida que eu tenho fome e sede das coisas do Senhor. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me rendo, né? Tem um louvor que nós cantamos muito, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, por que nós tomamos posse? Fé. Fé, bote fé que Deus coloca o chão, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para restabelecer o seu lar, para restaurar sua identidade em Cristo Jesus. O diabo tem que olhar para mim e falar, perto daquela ali eu não vou, porque ela está tão revestida, olha como é que ela está. Né? Então, assim, a nós de fato entendemos o nosso posicionamento, se estamos posicionadas na palavra, nada pode nos parar, a não ser nós mesmos. Eu estava agora de manhã terminando esse estudo e o Espírito Santo falando, porque um povo que diz, eu sou, né, raça eleita, sacerdote real do Senhor, mas a primeira fofoca que vem com seu nome, ai, papai, não estou aguentando, não, vou parar, vou entregar o meu cargo. Foi a pessoa que morreu por você? Ah, minha filha, porque não é qualquer coisa que me para, não, tá? Eu falo para Satanás. Ou vocês acham que não tentam me parar? Esse meu jeito? Gente, se eu falo bem assim, a irmã que louvou aí, ela falou, né, que o sacrifício da cruz, o que Jesus passou. Gente, Jesus foi perseguido, apedrejado, Jesus com a coroa de espinho, pregos nas mãos, pediu água, deram vinagre. Vocês acham o quê? Nossa, um dia o Espírito Santo falou para mim, né? O que é que você tem sofrido pelo meu nome, Cristina? O que é que você tem sofrido pelo meu nome? E muitas vezes a gente, com nossa timidez, com nossa, ai meu Deus, eu tô com medo, vai com medo mesmo, minha irmã, que Deus é contigo. Abra a tua boca, quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Não temas, não temas, eu sou contigo. Não se assombre, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas. Tem 365 vezes na Bíblia para cada um dia do ano. Não temas. Então, quando eu acordei, que me veio aquele medo, eu falei, Pai, no nome de Jesus. Dobrei os meus joelhos e falei, Satanás, se retire agora. E levantei, fiz, aguenta firme, porque no teu processo estou entrando eu e vou fazer coisas extraordinárias que muitos estão dizendo, nossa, quem é ela? Quem ela está dizendo que ela é? Aí você levanta a sua mão e diz, eu sou filhinha de papai. Minhas irmãs, quando nós entendemos quem somos aqui na terra, ninguém no judaico, no hebraico, no aramaico, ninguém pode nos parar, a não ser nós mesmos.
Então, o que que a gente tem entregado para o Senhor? Né? A palavra de Deus ela é muito clara, a palavra ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus ela não dá volta, né? A palavra de Deus ela corta reto, porque a porta continua estreita. A porta continua estreita, vai entrar os lavados, remidos, os santos. E aí, quando o Tiago fala ali da língua, me remeteu Gálatas. Aí eu fui para Gálatas estudar sobre a paciência. Quando vier a vontade de falar, Jesus, paciência, domínio próprio, né? Depois, minhas irmãs, lê Tiago 3 todo. E Gálatas 5, a partir do 19 ali, que é poderoso demais. Não tem como a gente viver uma vida avivada no espírito, minhas irmãs, sem a palavra, não. Porque o mundo está aí tentando de todos os lados te sucumbir. Todos os dias vêm os desafios que eu troquei. Amém? Problemas por desafios. Eu tenho os desafios, então eu sou desafiada a crescer, a subir de nível, porque é isso que Deus tem. Uma vida do crente tem que ser em crescente. Eu vou crescendo na palavra, eu vou crescendo na graça, e quanto mais eu cresço, mais eu desço. Eu tenho um pastor que eu carrego comigo, ele não é mais o meu pastor hoje, não me pastoreia mais, mas ele me pastoreou há alguns anos. E ele dizia, filha, quando crescer 2 degraus, desce 3 na humildade. Desce 3, minha filha, porque a humildade é na humildade. Jesus manso e humilde. E muitas vezes eu falo, eu entro em sala de aula mansa e humilde. Vocês acham que é fácil para mim? Eu não creio nesse negócio de temperamento, mas eu precisei estudar para saber qual era o meu, porque a gente precisa saber, minhas tratada, minhas irmãs. Então nós precisamos saber de fato o nosso DNA. O nosso DNA é de filha, e nós carregamos o Todo-Poderoso, e ele diz, sobre vocês, né, o sangue carmesim que foi escrito, nós somos cartas vivas de Deus, escrito pelo sangue, está aqui na palavra, aqui em Coríntios. Então, minhas irmãs, no nome de Jesus, que o Senhor possa, nessa manhã, nos revestir de mais poder, de autoridade. Bota a mão na sua cabeça e profetiza, mente de Cristo, mente de Cristo. Eu tenho, porém, nós temos, porém, a mente de Cristo. E aí você vai entender que a mente de Cristo, ela é como diz lá em Filipenses, né? Pensamos das coisas do alto, né? As coisas do alto, elas são o quê? Louváveis a Deus, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que possamos pensar nisso. Porque quando o dia mau chegar, se você não tiver revestido uma palavra na sua boca e saber que há poder na sua voz, há poder na nossa voz. E aí os desafios te engolem. Agora você diz, ei, eu tenho uma palavra e sobre essa palavra eu vou caminhar, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada, se eu sirvo a Deus, se de fato eu sirvo a Deus, nada é impossível para o nosso Deus. Então, minhas irmãs, que nesta manhã, né, mais uma vez, eis quem fala aqui com vocês. Eu falo de fé porque eu vivo fé, meu estilo de vida é fé, e quem anda comigo sabe, tá aí a minha Ângel, né, a minha amada irmã, escudeira, intercessora que eu amo, que eu honro, que ela carrega, Angélica, né? Nós temos caminhado juntas e como é bom você caminhar com gente do mesmo pensamento que você, que está na mesma linha de pensamento, de fé. A palavra de Deus, ela é como a palavra de Deus diz lá em Hebreus, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, minhas irmãs, a gente nem levanta da cama, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele vai dizer, você vai levantar para quê? Então, nós temos que aprender e buscar o discernimento e saber onde eu estou, o que eu estou falando para me viver o extraordinário de Deus. Só vive o extraordinário quem vive o ordinário. Então, é isso que o Senhor quer
de nós uma fé ativa, uma fé viva no Cristo ressurreto. Breve ele voltará. Guarda a tua fé para ninguém te roubar a tua coroa, mulher. Para ninguém pegar aquilo que só você sabe o quanto você tem, ó, suado para guardar. Fé. Fé que move o coração de Deus. Qual a sua necessidade hoje? Leva para a cruz. Pai, a minha necessidade é essa, mas eu tenho fé para viver o extraordinário. Deus enxerga fé no teu coração. A minha necessidade hoje é uma, a sua é outra, mas o Senhor, Ele é o Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E que neste dia de hoje você possa viver o extraordinário de Deus. É o que eu profetizo na vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te engrandecer e te agradecer por esta rica oportunidade. Deus, foi lido aqui a tua palavra. Pai, que esta palavra que reverberou dentro do meu coração, que ela vem reverberar dentro do coração das minhas irmãs. Espírito Santo de Deus, cumpre, Pai, o teu querer, o teu agir. Arranca toda ansiedade, todo espírito de opressão, de possessão. Aquilo, Pai, que não vem de ti. E que minhas irmãs possam ser ativadas com mais fé hoje. Fé na palavra, fé na palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, na unidade o Senhor ordena a bênção. Nós estamos aqui em um exército, lendo a tua palavra, crendo na tua palavra. Então que nós possamos, Pai, viver um dia cheio da tua graça, da tua extraordinária graça. E que nós possamos dizer no final deste dia, marchando, Ebenezer, Ebenezer, cada canto do nosso lar, dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor derramou em nossas vidas. Continue fazendo a boa obra que o Senhor começou em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém.